Boa noite, Ô, boa noite, João. Tudo bom? que alegria mais uma vez estarmos juntos. A alegria é toda minha. Está muito frio aí em Curitiba? Tá um frio super agradável. Eu gosto muito, pelo menos. Estou vendo aí você de casaco e tal. Falei, Ah, eu bom, sei. então. Eu gosto bastante. Minha esposa sofre um pouco mais. Eu já amo. Sabe que meus avós se mudaram pra cá, né? E hum, em parte buscando o frio, querendo ficar perto do frio. Contra então, é fácil. eu como bom português e vivi até os 13 anos em Lisboa, você sabe que adoro um inverno rigoroso como lá tem, mas também gosto desse calorzinho carioca. Ó, eu estou de casaco hoje aí, ó. Então, pessoalmente, Curitiba eu acho que é frio demais, assim, para meu gosto, entendeu? Tem calor, Mas então você já se tornou carioca a essa altura. Você já é totalmente isso, carioca. exatamente. Então, quando eu vejo assim um cara de Curitiba, eu falo, ih, rapaz, não, 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 Curitiba é demais para mim. Ainda que eu passei as férias, já passei várias férias em São José dos Pinhais, né, uma casa lá belíssima, e confesso que gosto da região, talvez pela idiosincrasia de culturas, tem lá os poloneses, né, tem os Uhum. italianos, tem enfim, Curitiba tem uma mistura de povos muito interessante, verdade? É fantástica, é. Bom, aí já daria todo um tema sobre isso, mas na verdade, teve uma parceria do Império Austro-Húngaro com o Ah, Brasil para a vinda, né? Então, os povos que compõem o Império vieram vários, então, poloneses, ucranianos, alemães, muitos daqui vieram justamente das regiões do Império Austro-Húngaro, Cracóvia, a parte do oeste da Ucrânia, os húngaros, assim por diante. Então é bem bacana porque Curitiba tem um toque meio Viena, assim, Viena juntou vários desses mesmos povos que tem em Curitiba e daí faz uma dupla bem interessante, assim, é bem peculiar essa junção que tem aqui, é bem bacana. nessas férias que eu tive recentes, eu visitei o Museu do Paraná, é assim que chama, não? Aham, Um sim. museu que fica lá em cima, né, e que tem justamente essa história toda da cidade, a influência enfim, das culturas que foram entrando. É uma visita maravilhosa. Fiquei lá umas 3 horas nesse museu. Ah, que Lembra? bacana. Ah, eu acho Muito ótimo. bem. Eu te encontrei, você apareceu ali A gente se encontrou no centro da Ah, cidade é ali. verdade, eu não tinha me lembrado, é verdade. Então, você lembra desse dia? Estávamos passeando pela cidade e a gente, é verdade, nos Sim, encontrávamos, é verdade. E aquela visita é. me deixou muito impressionado, até que eu lembrei agora, né? Poxa, como Curitiba é uma cidade impressionante, rica, né? Muito Bom, acho que o legal. pessoal já está entrando, podemos já ir nos direcionando para o nosso tema, né? Para ir começando Boa. assim. É, bom, eu acho que primeiro você pode se apresentar um pouco, talvez, para o pessoal aqui e Tá. falar um pouco sobre o seu trabalho, tudo. Quem que é o João Malheiro? Muito bem. Então, olha, João Malheiro é como eu acabei de dizer, um português carioca, né, que veio para o Brasil com 13 anos, muito pequeno, com a minha família. Teve lá a famosa Revolução dos Cravos, nos anos 74. Meu pai teve que fugir, né? Enfim, estavam perseguindo um pouco ele. Ele trabalhava para o governo de Salazar, ainda que era um técnico lá do setor de economia, mas naquelas épocas não importava se era técnico, se era um político, queriam prendê-lo e, obviamente, o meu pai teve que fugir e então viemos para o Brasil muito felizes. Aí, no Rio de Janeiro, eu fiz o colégio, fui fazer a USP em São Paulo, administração de empresas, né? Eu sempre tive um sonho de montar algum negócio, algum empreendimento. Mal eu sabia que ia ser um colégio, né? Mas, enfim, Uhum, logo que eu comecei a trabalhar na faculdade, comecei a fazer um estágio numa espécie de colégio, que era uma complementação escolar, um clube de estudo, onde eu me tornei um tutor de estudos, e ali com 18 anos eu me encontrei como educador nato, vamos chamar assim. Caramba, eu tenho jeito para isto, e sempre então comecei a dar palestras para crianças, para acampamentos, para viagens de férias, me tornei um monitor de férias, então comecei a ter muita facilidade na comunicação com crianças, com jovens. Aí, um belo dia, depois de eu ter trabalhado 10 anos em hotel fazenda, acredite, né? Eu me formei em administração, trabalhei em hotel fazenda, falei, não,
o meu negócio é educação, chega, né? Foi bom aprender como administrar um hotel, porque, na verdade, trabalhar num colégio é trabalhar num hotel, né? Eu tinha que saber um pouco administrar um orçamento, eu tinha que aprender a Claro. administrar pessoas, etc. Então, foi um aprendizado excelente que hoje me ajuda muitíssimo. Aí voltei para o Rio de Janeiro e com aquela paixão da educação, fui fazer o mestrado no FRJ, que na época todo mundo me desaconselhava, porque falava, pô, você não tem nada a ver com a área, você nunca vai passar 450 candidatos para 20 vagas no mestrado, você não vai passar. Enfim, Deus fez que eu passasse lá, né, milagrosamente, né, porque eu passei, fiz muito rapidamente o mestrado, logo o doutorado, né, e depois que eu me formei em 2008 no doutorado, estudei me doutor em educação pela UFRJ, eu comecei o projeto Colégio Porto Real, ao qual hoje eu sou o diretor, um diretor muito feliz, né, porque justamente a nossa metodologia que nós adotamos, e nós vamos conversar então um pouco mais aprofundadamente hoje na nossa live, foi justamente a metodologia da educação personalizada, né, quer dizer, e por que foi isso? Porque fui pesquisar na Espanha, em Portugal, no Chile, na Argentina, em esses países que eu via como referência, né, enfim, destacantes em algum aspecto na educação, e eu reparei que esse era o caminho. Eu tinha que voltar a resgatar o conceito de pessoa humana, que hoje eu sou um defensor apaixonado. Já tive várias alegrias, não sei se você pôde acompanhar recentemente meu trabalho lá no Brasil Paralelo, não é? Ah, sim, claro. Um debate muito fantástico, né? Em que eu pude passar isso para o Brasil inteiro, né? Que precisava resgatar o conceito da pessoa humana e, graças a Deus, tem muita gente questionando sobre isso, muita gente se interessando, né? E hoje, né? Não sei se você soube, né? Pude participar novamente hoje com um grande debate no Brasil Paralelo, né? Desta vez à distância, não é? Mas com a Sam Matsiri, sobre a família, a escola e o papel dos dois na educação dos filhos. Então, mais uma vez, falando, né, da educação da pessoa humana. Então, hoje eu vivo mergulhado nesse tema, sou apaixonado por esse tema e espero que hoje eu consiga contagiar muitos dos seus seguidores, né, a se apaixonarem por esse tema da educação personalizada, porque eu acho que quando a pessoa entende bem isso, entende o que é educação. Ah, fantástico, fantástico. Então, eu tinha contextualizando, bom, acho que a maioria do pessoal aqui me conhece, eu vi, claro, o Brasil Paralelo, achei fantástico a sua participação lá, achei muito boa. Eu tenho uma experiência com educação personalizada que aconteceu, tanto a forma como eu conheci o João, quanto a forma como eu conheci a educação personalizada foram bem peculiares. Primeira vez que eu fui ter contato com educação personalizada, tinha um amigo que dava aula num colégio de educação personalizada, e aí ele me perguntou se eu não conhecia uma pessoa para dar aula, no caso uma aula de religião no colégio que ele dava aula. E aí eu fiquei procurando uma pessoa para ir dar aula no colégio. Eu falei, vou achar alguém para ele. Então eu liguei para algumas pessoas, perguntei, será que você não daria aula e tal? E daí acabou que ninguém tinha. Aí eu, em parte até pensei assim, bom, eu posso eu posso dar as aulas, porque já que não imaginava, nem tinha passado pela minha cabeça, né, necessariamente dar aula em colégio na ocasião, né? Embora já desse aula para... Toda a minha cabeça era dar aula para universitários, não me ocorria dar aula para o 6º ano de ensino fundamental 2, né? Era uma coisa assim totalmente fora da minha experiência. E aí eu fui dar essa aula de religião, isso já faz aí acho que uns 4, 5 anos, acho que agora já são 5 anos, e de fato depois eu nunca mais quis sair de colégio. Fui lá para Brasília, fui lá secretário da Juventude lá em Brasília, e das coisas que mais me afligiram, que mais me doeu ir para Brasília foi parar de dar aula no colégio, certo? Daí eu voltei aqui para Curitiba, fiquei um tempo sem dar aula no colégio, trabalhando no governo aqui também, lá como sou coordenador de empreendedorismo no governo, e aí eu fui atrás do colégio de educação personalizada de novo, que tem aqui o Colégio do Bosque, e falei, olha, eu quero dar aula aqui, gente, porque... mas é um negócio, eu não tenho muitos horários, porque eu tenho lá o expediente na secretaria, então eu venho o primeiro horário, que dá tempo, dou a primeira aula e vou lá para o colégio. Por quê?
pelo meu amor mesmo, de fato, pela questão do colégio, pela educação personalizada, que, assim, depois de você dar aula no colégio de educação personalizada, minha experiência, você não quer dar aula nos Em outros outro lugares, lugar. em outros colégios, não porque os outros sejam piores, mas simplesmente porque você experimenta um negócio que é diferenciado. A experiência de ser tutor, até se você pudesse falar um pouco sobre isso, porque assim, eu, por exemplo, como tutor, me realizei na coisa, assim, sabe? Foi uma alegria para minha vida indescritível. Então, se pudesse falar aí um pouco sobre também o que são as características da educação personalizada, quais que são os elementos, o que é educação personalizada, né? Muito bem, então, olha, é, é, as características da educação personalizada, eu diria que é um modo de olhar a criança. É uma forma, eu não diria que é um método, na verdade, é uma maneira de encarar o seu trabalho de forma diferente. Então, um professor em geral, quando ele se prepara na faculdade de educação, né, como é que ele se prepara? Ele prepara para entrar numa sala de aula, interagir com 30 alunos, dar o seu conteúdo, né, com a melhor didática possível, com as melhores tecnologias, enfim, com as melhores técnicas de ensino-aprendizagem, mas ele às vezes fica cego para o sujeito que está na sua frente. Uhum. Ele não percebe, por falta dessa formação, que os que estão ali na sua frente têm uma história, têm uma família, têm uma singularidade. Essa é a palavra que eu gosto mais de frisar quando eu penso em educação personalizada. Cada aluno que está ali na minha frente na sala de aula, ele é único, ele é irrepetível, né? Ele veio ao mundo com umas características muito peculiares, que não tem nenhum dos 30 ali ao lado igual. Então, quando você entende essa singularidade, você como professor começa a ter um outro modo de se colocar em sala de aula. Não é? Você começa a ver que ele tem um temperamento X, que tem umas aptidões talvez melhores para humanas do que para exatas. Você começa a perceber que aquele aluno, caramba, está com alguma timidez, que está com algum atraso psicológico, né? Que está com alguma dificuldade mental, que está, enfim, não é bom nos esportes, enfim, que ele está com dificuldade de relacionamento com alguns alunos, colegas. Então, você começa a ver ali um conjunto de fatores que vão influenciar na aprendizagem. Isso aqui que é o bacana, né? Tem muita gente que reclama, porque esse aluno não quer aprender, porque esse meu aluno tem déficit de atenção, porque esse aluno... como se os educadores e os responsáveis por esse aluno não fossem, talvez, os culpados disso, né? Muitas vezes eu penso que déficit de atenção, falta de concentração, pois dificuldade em acompanhar um raciocínio mais difícil, uma desistência rápida diante de uma dificuldade, uma falta de resiliência, todas essas características hoje que a gente vê muito em sala de aula, ele tem que entender que quase sempre isso é uma deficiência do educador. Não é criança, né? Coitada, a criança, ela não sabe nada ainda, ela não tem consciência quase nada. Então, reparem, quando uma educação personalizada entra no ambiente escolar, então os professores que estão trabalhando ali naquele colégio, né, eles se reúnem de forma muito interessada por cada um, eles comentam as dificuldades e as facilidades de cada aluno e comentam nas suas reuniões semanais, que é o que tem que haver num colégio bem organizado, reuniões semanais sobre os alunos, estudar os alunos, pensar neles, como é que eles estão indo, o ritmo de cada um. Sim. Então, quando você começa a dizer assim, a ver cada aluno de uma forma singular, né, única, que tem que potencializar justamente a sua autonomia, né, ele tem que começar a se interessar por estudar, ele tem que querer aprender, ele tem que querer, de alguma maneira, se entusiasmar com a escola, com os amigos. Então, quando você começa a ver que esse é o seu papel, né, então, você como professor, atenção que eu vou falar agora, você renasce. Foi isso que você sentiu. É como se a vocação de professor, só do ponto de vista técnico, acadêmico, não fosse suficiente para dar a razão de existir de ser professor. Eu costumo chamar ao verdadeiro professor, ao professor formador. Tem o professor instrutor, que é aquele que, como eu dizia antes,
é preparado na universidade para dar suas aulas, aprende as suas técnicas, os seus conteúdos, né, faz a sua especialização, enfim, tem a sua licenciatura, pronto. Tudo bem, isso já é muito, mas não é suficiente para você, um professor motivado, um professor que se sente realizado na profissão. O que realiza? É justamente quando você começa a olhar o que está na sua frente, aquele professor que olha a diferença, a singularidade, as dificuldades de cada um, e começa a trabalhar em cada um essas suas diferenças. E aí você me perguntava da tutoria, isso foi também uma imensa descoberta na minha experiência profissional. Eu percebi o seguinte, né, que independentemente da matéria, seja de português, seja de matemática, seja de inglês, seja inclusive, eu sou professor de virtudes, já podemos falar depois sobre isso. Sou professor também de religião, tem a sua mesma experiência, né? Também, inicialmente, não pensava ser professor de religião, mas também a dificuldade de encontrar pessoas que sabem ensinar e bem e confiavelmente religião me obrigaram, de alguma maneira, a assumir esse papel. Então, quando eu comecei a ser professor, né, eu comecei a ver que não basta você só expor o conteúdo, não basta você só achar que a criança vai saber depois interiorizar aqueles conceitos, aquelas verdades, aqueles conhecimentos. Não. É necessário, principalmente até o fim do Fundamental 1, até o final dos 10, 11 anos, é necessário que o professor chegue perto de cada aluno e nessa tutoria individual, nessa preceptoria, que algumas escolas chamam de preceptoria, eu sei que no Bosque chamam de preceptoria, a Escola do Bosque de Curitiba, faça esse trabalho justamente personalizado para ajudar cada aluno a tirar vantagens das suas potencialidades, a incentivar novos caminhos, novas pesquisas, novos estudos. Quer dizer, portanto, eu não entendo a preceptoria, a tutoria, como um professor particular que vai lá dar uma forcinha naquele aluno meio burrinho. Não é isso. O preceptor é aquele profissional que olha para cada um e fala, bom, o que esse cara tem de bom? O que esse cara pode crescer? Que metas eu posso elevar? Que horizontes eu posso colocar na frente do meu querido aluno para ele vislumbrar um futuro melhor, mais elevado? Então, isso é o verdadeiro tutor. E, obviamente, todos os alunos têm dificuldades, todos, por mais inteligentes que sejam, sempre tem uma dificuldade em alguma matéria, ou às vezes dificuldades não tanto em conteúdos acadêmicos, mas aí no outro aspecto muito importante de socialização. O garoto não tem muita facilidade de relacionamento, ele é muito orgulhoso, não quer dar lugar no time, quer ser o primeiro a beber no bebedouro, ele quer ser sempre o famoso, ele não quer colocar ordem na sala, ele não quer ajudar um colega que está precisando de uma ajuda porque ele é muito egoísta, muito orgulhoso. Então, reparem, há uma série de aspectos que um tutor, verdadeiro tutor, que vibra com essa formação personalizada, com esse conceito de pessoa humana que está nascendo, no fundo, esse professor começa a ver que tem uma riqueza na frente e que, portanto, nenhum dia dele é igual. Não é uma rotina profissional. Por quê? Porque cada dia é único, cada dia um professor olha para aquele aluno e ele está triste porque o Flamengo perdeu. Isso tem uma ressonância não só no seu ânimo, mas também na aprendizagem, tem uma ressonância até no refeitório, porque a nossa escola lá é de formação integral, aí também não é formação integral? Né? Sim, tem a possibilidade da formação integral, sim. Das 8 às 4. Então, quando a gente vê os alunos, assim, portanto, sofrendo com alguma novidade triste, então o tutor se aproxima e se interessa. Então, há um relacionamento ali, portanto, de verdadeira amizade, não o amiguinho, como a gente costuma dizer, mas há uma amizade profissional em que o aluno adora essa proximidade, esse apoio, essa confiança que muitas vezes até falta em casa, você sabia? Eu reparo que, minha própria experiência como tutor, às vezes o garoto me fala assim, olha, isso eu nem falei para meu pai, isso aqui eu nunca falei para minha mãe, isso aqui eu vou só falar para você. Quer dizer, quando ele
muitas vezes percebem em você pois, uma pessoa que quer te ajudar, uma pessoa que te ama de verdade. Então, é óbvio que começa a haver ali um relacionamento rico. Eu sempre acredito, viu, Guilherme, que a base da boa educação é o amor. Qual é a característica de um bom professor? Aquele que foi educado para amar de verdade um aluno. Então, o que quer dizer isso? É um professor que está meio que treinado, meio que formado a realmente se entregar a cada aluno. E eu acho que é por isso que muita gente não topa trabalhar em escola de educação personalizada, porque não tem essa capacidade de amar que vem depois da formação, que vem da espiritualidade, né? Então, eu gosto de pensar uma coisa que no outro dia eu estava pensando, né? Por que antigamente as boas escolas eram de religiosos? Justamente porque essas pessoas tinham uma base de espiritualidade que lhes capacitava para esse amor a cada aluno e por isso faziam essa educação também personalizada. Então, isso foi sumindo das escolas tradicionais, das escolas católicas, e hoje a gente vê as escolas agonizando justamente porque perderam a própria identidade de fazer esse trabalho personalizado. Então, viraram mais um cursinho, mais uma escola preparatória para exames, para Enems, para vestibulares em geral, mas que, de alguma maneira, perderam o foco principal da educação, que é formar a pessoa humana na sua integralidade. Então, eu acho que com essas pinceladas, né, já podemos abrir a nossa conversa, que você um pouco, também me falasse o que você achou disso tudo isso e o que está faltando. Não, eu acho perfeito o que você está falando. Hoje em dia tem uma noção muito errada da questão do amor, certo? O pessoal reduz o amor a um conceito sentimental de amor, portanto, a profundidade, por isso a gente fala, o professor tem que amar o aluno. Hoje em dia as pessoas nem entendem mais o que significa isso, porque assim, o professor tem que ter algum tipo de afeto. Então, claro que o amor envolve uma dimensão muito mais profunda, quer dizer, envolve uma doação, envolve um sacrifício próprio, muito mais do que isso. A noção de pessoa, uma vez estava lendo um livro do Platão, do Gorgias, né? E daí o Sócrates chega lá e o Gorgias fala, pergunte-me qualquer coisa, e Gorgias responderá. E aí o Sócrates, muito esperto como era, pergunta, bom, mas quem é Gorgias? Ou seja, por trás das aparências, por trás da capa que Gorgias usava, gelo seco, capa de leão para fazer a apresentação e aparecia e tal, e era uma figura pomposa, quem é Gorgias? Quem de fato ele é? E de fato essa é a pergunta central na filosofia e vai continuar sendo. Uma vez estava lendo também sobre São Tomás de Aquino, Cornélio Fabro, falando do ser e da participação, e aí me ocorreu, falou assim, bom, São Tomás de Aquino não é o filósofo, embora tenha isso, que está friamente descrevendo matéria e forma. Ele é isso também. Ele não é um filósofo que está descrevendo as 4 causas, simplesmente causa final, não sei o quê. Veja, ele está preocupadíssimo com o destino das almas e como funciona a relação dessas almas, como que elas se deram, quem são elas, quem é, o que dá o ato de ser das coisas, ou seja, a preocupação do ato de ser das coisas. Então, essa questão da pessoa, ela foi e continua sendo a peça-chave da filosofia da educação. Claro, Rousseau, John Dewey e outros educadores modernos não aceitam essa noção como central da educação. Rousseau aceita uma certa noção de compaixão, mas não admite de forma alguma uma noção de amor, tal como se tem o entendimento mais clássico. Não aceita a noção de uma educação personalista, porque a vontade individual tem que ser destruída para fazer valer a vontade geral. Isso aí está no ponto do Emílio. Então, justamente, você tem que acabar com os sentimentos individuais e fomentar coisas dos afetos, até tardiamente, certo? A educação das virtudes, ele, de certo modo, coloca em segundo plano para a questão dos afetos, dos sentimentos, que é o que o Rousseau acha que vai motivar a moral principal. John Dewey, que é outro dos patronos aí da educação moderna, a mesma coisa. Na verdade, sequer tem essa parte dos sentimentos. Moral e ética, ele é um nominalista ferrenho, foi meu TCC, né? Eu li quase a obra inteira do John Dewey para fazer um TCC da faculdade. É bem bacana, ele destruiu a educação. Destruiu. Essa foi a minha conclusão, aliás, do trabalho, é essa. Falei, olha, a educação, segundo John Dewey, é impossível, não é uma possibilidade. Então,
Então, o que nós temos? Nós temos na educação moderna um afastamento da noção de pessoa, uma diluição da identidade nessa noção mais coletivista, e uma perda da noção de amor como um sacrifício em função de uma questão ou de afetos, ou simplesmente cívica, de uma vontade geral vaga, que perde. Então, isso é uma coisa muito grave, porque o professor, na melhor das intenções, com toda a sua... Ele não percebe toda essa ideologia que foi passada para ele durante a formação, e ele vai se dessensibilizando para ver a realidade mais profunda que é a pessoa. E isso, de fato, é aí que eu acho que a educação personalizada, claro que é uma dificuldade, mas muitas vezes restaura no professor a missão dele. Aquilo que ele tinha esquecido, ele rememora qual era a missão dele, porque ele olha e fala assim, bom, agora que o aluno está me falando que ele em casa chora porque os pais deixam ele sozinho em casa e não dão atenção para ele à noite, que não é um assunto que aparece no dia a dia de sala de aula, numa aula, simplesmente na exposição de um determinado conteúdo. Então, agora que eu estou vendo esse outro aspecto que o aluno me conta, fala assim que ele realmente não está conseguindo estudar porque ele está com um problema de saúde, que às vezes é uma coisa que o professor nunca vai saber. Esse tipo de elemento restaura em nós a noção do que eu estou fazendo de fato, ou seja, de fato há uma pessoa em contato com outra pessoa, buscando o bem que está acima de nós dois, ou seja, não simplesmente algo imediato, mas algo que transcende aquela experiência imediata. Então eu vejo que a educação personalizada é um remédio, né? Uma vez eu assisti uma aula sua, que você falava da virtude e tal, e falava desses problemas mais ou menos na linha que eu estou falando aqui agora, certo? E eu lembro que eu saí da aula, e assim, saí da aula e entrei numa meditação sobre a minha vida, sabe? Passei foi um negócio fantástico, entrei e falei assim, ó, preciso mudar minha vida, sua aula foi um motivador para eu mergulhar na educação de vez, porque enfim, eu sempre tive várias outras Caramba, que alegria, também. é um bom testemunho, eu não sabia disso, fico feliz. Eu deixei de falar aqui na live, que daí você não tem para onde fugir, né? E aí, enfim, e eu lembro desse momento, e o ponto-chave que me fez refletir foi quando uma parte que você falou, bom, aqui eu tenho dois caminhos, certo? Ou a gente se dissolve no erro e está destinado a vagar sem rumo por não ter realmente uma noção, ou a gente se restringe a nossa liberdade, de certo modo, as nossas vontades imediatas, e restringe, na verdade, não suprimindo, mas direcionando elas para a virtude e para a busca do bem. Esses são os dois caminhos que aparecem na educação, ou um ou outro, certo? E de fato, esse eu acho que é a escolha existencial mesmo, né? A escolha do professor. O professor tem uma escolha existencial. Então, para além só da metodologia de educação personalizada, da tutoria, que é fundamental, que eu sou apaixonado, que é uma escola. Na verdade, eu vejo o Colégio de Educação Personalizada como uma escola para todos de como pode ser feita uma educação personalizada, mas eu acho que toda educação, seja do pai em casa, seja do que é que seja, embora a mãe naturalmente faça educação personalizada, ela tem isso por natureza, certa vontade de fazer educação personalizada, mas de uma escolha existencial mesmo, de uma escolha de um outro tipo de educação, ou seja, de direcionar de fato a educação para aquilo que ela é de fato. Então eu acho que esse um pouco da experiência. Não sei o que você acha disso, mas eu acho que tem esse elemento de escolha existencial, né? Eu penso que uma criança, eu gosto de falar isso recentemente, é uma grande descoberta minha, né? Ela é um conjunto de elementos que, quando ela veio ao mundo, estão desorganizados. Né? A educação infantil se encarrega de formar o corpo dela, ajustá-lo, afiná-lo, para que a alma comece a fazer o seu trabalho, né, de equilíbrio interior. Né? A criança, quando vem ao mundo, a gente vê um bebê, vê uma criança de 4, 5 anos, ela quer subir em tudo, quer rasgar tudo, quer morder todo mundo. Quer dizer, há ali um corpo desorganizado, né, umas paixões descontroladas, e se não há um trabalho tão bem personalizado, né, de acordo com o temperamento, de acordo com, enfim, né, os valores da família, etc., aquele corpo vai se ajustando, e é tão bonito ver quando a alma vai tomando conta desse corpo, e os dois começam a ser mais serenos, mais equilibrados,
A gente vê isso muito num pátio do colégio, que aquela criança que era um problema de educação infantil, hoje está serena, está amiga, está generosa. É tão bonito ver esse trabalho, né, de casamento da alma com o corpo, né? Nossa, Uma das descobertas minhas recentes é que eu percebi que ainda havia um terceiro nível, que quando você ajusta, né, inteligência, vontade, afetividade na alma, junto com o corpo, começa havendo uma harmonia interior, né, a criança começa a experimentar um novo patamar, que eu chamo o mundo do espírito. O mundo onde começa a nascer a pessoa mesmo. Onde há uma sensação de singularidade, justamente é o começo da adolescência, né? E afinal, quem sou eu? Começa a haver essas questões de identidade, e a pessoa quer se isolar para ficar questionando, como você mesmo estava falando, qual é o caminho que eu vou seguir, qual é o caminho que eu não vou seguir, quais são os valores, quais são os critérios. Eu aprendi isso da minha mãe, do professor, do tutor, mas será que eu quero isso? Começa a nascer uma liberdade interior. Então, é tão bonito ver nessa fase onde a criança começa a tomar conta de si, né, e começa a ver o valor que tem a sua liberdade, né? É aí que começa a saborear ser pessoa humana. Caramba, eu sou uma pessoa que recebi um monte de qualidades, um monte de aptidões, né, de dons, muitas vezes, né? Tem gente que tem dons, só eles têm, né? E eles percebem isso nessa idade, né? E começam também a perceber que, enfim, que gostam mais de umas áreas, menos de outras, e juntando aqueles, eu gosto de dizer, aquele quebra-cabeças, começa a juntar, e de repente, aparece, né, a pessoa humana singular, que é ele. Aquele eu começa a brilhar. Então a pessoa começa então, a ver que o estudo que ele estava fazendo de história, de ciências, de geografia, tem a ver com ele. Caramba, é como se há uma conscientização agora mais forte da inteligência, não só da afetividade, como havia na primeira fase, né? Começa a entender a lógica de todo o conhecimento e de toda a realidade dentro do seu projeto de vida, e aí nasce a sua missão, a sua vocação. Ele entende para que vem ao mundo. E nesse momento é quando a criança explode. O ser humano, quando se encontra, é uma alegria tão grande, porque tudo começa a ter uma lógica. Agora eu entendi porque que eu gosto disso, porque que eu tenho esse temperamento, porque eu nasci dessa família, porque que eu nasci dessa cidade, porque que eu gosto de matemática e não de história. Enfim, começa a ter uma lógica, um sentido na sua vida. E aqui agora vem um passo importantíssimo. Sabe o que eu descobri, Guilherme, faz poucos dias, que todo esse trabalho de equilíbrio, de inteligência, vontade, afetividade, todo esse trabalho de harmonia, de sincronização, né, de união, é o que quer dizer na prática, nasce o coração. O que é o coração? O que é um homem de coração? O que é amar com o coração? É quando você percebe que esse órgão, além de bombear sangue, ele bombeia o espírito. Ele bombeia o amor. Ele, de alguma maneira, unifica todos esses elementos que estavam soltos na sua alma, né, e torna uma única pessoa. Então, quando a Bíblia, inclusive, aparece amar com todo o coração, antes eu interpretava como amar com os afetos. Não, é amar com a inteligência, com a vontade, a afetividade, tudo numa única unidade como pessoa. Então, o que é uma pessoa humana? É uma pessoa de coração. Quando uma pessoa está bem na vida, quando a pessoa humana ainda não nasceu, quando a pessoa humana ainda está deficiente, está desequilibrada, é que, na verdade, o coração está doente. E a gente percebe isso nos adultos, na verdade, esses adultos de 30, 40 anos, que têm dinheiro, têm sucesso, têm até família, têm até filhos e esposa, mas me confidenciam muitos deles dizendo: João, quer saber qual é o meu problema? É que eu não amo ninguém. Eu falo, claro, você ainda não tem coração. É uma grande descoberta essa, Guilherme, que eu trouxe para a minha live. Pela primeira vez eu falo disso. Que maravilha. No fundo, formar na pessoa humana é formar o coração do ser humano. O verdadeiro coração, onde há uma unidade no ser, que você falava há pouco. Então, o C.S. Lewis... Diga. Não, eu só ia mencionar que o C.S. Lewis
fala na Abolição do Homem, que trata de educação, e ele Eu já li descreve, esse fala livro. assim, com a abolição do homem, você gera homem sem peito, né? Então, só corroborando Olha, aqui o que você estava falando. caramba, eu adoro esse livro, eu uso muito, e esse livro eu já li, inclusive adoro esse livro, porque no final ele faz uma comparação com várias morais, né, de vários Isso, povos, e ele diz que 80% é semelhante, né? Olha aí, então claro. alguma coisa tem a ver com, com a lei natural, de alguma maneira, né? Isso que ele quer dizer Isso. com tudo isso. Mas, enfim, fechando esse parênteses, então, como dá pena ver hoje muitos adultos sem peito, sem coração, né? E é isso que Claro. me faz sofrer. Quando eu entendo que a educação tem que ser uma educação personalizada, quando eu costumo falar, então, no Brasil Paralelo, que precisa resgatar o conceito de pessoa humana, eu fico pensando nisso, precisa resgatar o amor na sociedade. Mas o amor nessa profundidade, como você dizia há pouco, não esse amor sentimental, bobo, esse amor, eu chamo de algodão doce, que lambe, que não deixa nada, né? Eu quero que as pessoas entendam que quando eu estou formando um jovem na escola, ali na educação infantil, equilibrando o seu corpo, no Fundamental 1, resgatando a alma, no Fundamental 2,5, fazendo com que ele comece a sentir o espírito, tudo aquilo, a conclusão, o objeto final do meu trabalho educativo é torná-lo no terceiro ano do ensino médio um homem maduro que está com o coração pleno, batendo forte atrás dos seus ideais, porque a sua liberdade está pronta para amar. Isso é lindo, sabe? A nossa liberdade foi feita para amar. Por que nós somos livres? Só nós, seres humanos, somos livres. Ninguém mais é livre. Por que nos criaram livres? Nos criaram livres para poder amar com essa plenitude, com esse coração cheio, com todas as potências funcionando. E é por isso que quando uma pessoa está assim, como eu me sinto hoje, aqui entre nós, a gente se sente realizado, a gente se sente feliz, a gente quer comunicar isso ao mundo, a gente quer que as pessoas acordem. Então no Brasil Paralelo, né, esse debate com a Samia Matsiri, foi de 2 horas e 15, quer dizer, a coisa foi esquentando, eles começaram a se entusiasmar, eles não queriam acabar, né? Foi uma coisa incrível esse fenômeno que aconteceu hoje de manhã. Então, quer dizer, no fundo, todo mundo anda atrás dessa resposta. Afinal, o que está faltando na educação? Claro, essa é a pergunta-chave. E a resposta é essa: está faltando formar homens de coração, homens que saibam amar, homens que saibam realizar o seu projeto vital, fruto de um amor aos outros, à sociedade, né? E a Deus como última instância. Na verdade, Ele é que nos criou. Então, queria que você também trouxesse para a sua reflexão e você comentasse isso, Guilherme. Sabe o que eu descobri recentemente? Que, na verdade, esse trabalho de Dio, Rousseau, todos esses modernistas e pós-modernistas que vieram, na verdade, sabe o que eles queriam? Eles queriam destruir a origem da pessoa humana, que é Deus. Sim, claro. A forma de destruir a presença de Deus no mundo é acabar com o reflexo, a imagem e semelhança dessa pessoa divina, que é a pessoa humana. Então, e eles conseguiram, né? Na verdade, hoje, quando ninguém conhece mais quem é a pessoa humana, na verdade, de alguma maneira, as pessoas também já não conhecem mais quem é a pessoa divina. Então, há de fato aí um corte, né, da transcendência. Então, as pessoas ficam materialistas. Então, a educação, por que virou materialista? Porque, na verdade, né, toda essa formação acadêmica que tem vindo nos últimos anos nas universidades é uma formação ateia, uma formação materialista, onde cortou, né, essa ligação com a transcendência, com a pessoa divina. Então também a pessoa humana foi diluída, como você falou, num grande coletivismo. Então a coisa fica muito sem sentido. Então vamos pular para ganhar dinheiro, né? Então, exato, é o que sobra, né? É o que sobra, né? Mas é muito pouco. Você sabe, uma vez eu estava numa... Isso de que uma revolta contra Deus, por exemplo, John Dewey explicitamente faz o projeto educacional para defender o materialismo. Então isso é uma coisa que ele mesmo fala, não é uma projeção nossa. Não é hipótese. Não é hipótese. O próprio Rousseau está preocupadíssimo em abolir a doutrina do pecado original, dissolver a educação dos jesuítas, e assim por diante. O Emílio é praticamente uma resposta contra a educação jesuíta. Se você pegar passo a passo, ele desconstrói ponto por ponto. Inclusive deixa muito claro que várias vezes o Voltaire,
quando foi comentar o Emílio, é muito legal isso, o Voltaire ele percebeu, e aí ele falou, nossa, muito legal esse tratado sobre educação, que na verdade é para bater na Igreja Católica. Então o Voltaire ironiza Emílio e fala, isso aí na verdade é um ataque contra a Igreja, mascarado tratado de educação. De fato tem muito elemento disso no texto, inclusive algumas doutrinas específicas, e ele fala muito no Emílio da questão da educação religiosa. Uma experiência que eu tive uma vez, uma tutoria, um aluno, uma vez eu peguei e falei assim, olha, cara, você vai ser, era um aluno nota 4, certo? E eu falei, olha, você vai estar entre os 3 melhores alunos da sala, você vai ser o melhor aluno da sala, vamos lá. E aí aquilo, totalmente aleatório, eu peguei na tutoria e falei, vou fazer um negócio diferente, vou falar que ele vai ser o melhor aluno da sala. E daí eu comecei a falar, você vai ser o melhor aluno da sala, você vai ser o melhor aluno da... E aí ele botou na cabeça dele e falou, é isso, eu vou ser o melhor aluno da sala. Isso o aluno, ele estava achando que já tinha reprovado de ano e tal. Enfim, esse aluno específico, ele pulou da nota 3, 4. Sim, claro, e aí eu falei para ele, você vai ter que estudar todo dia, você vai ter que anotar tudo, fazer isso para você ser o melhor aluno da sala. Ele pulou da nota 3, 4 para a nota 7 no período de um mês. Então ele dobrou, ele não se tornou o melhor desempenho de aluno, embora eu acho que ele tenha se tornado o melhor aluno da sala, porque em termos de crescimento, foi o crescimento maior, então depende do que você entende por melhor aluno da sala, mas o crescimento dele foi fantástico. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Primeiro eu fiz, depois eu fui refletir para saber o que era. E o que ficou na minha cabeça foi isso, que na verdade a gente tem uma visão antropológica muito limitada. A gente olha o momento presente e não aquilo que nós nascemos para ser de fato, né? Ou seja, mais ou menos aquela passagem que tem... hoje nós vemos como no espelho, depois veremos tal como somos vistos. Claro, a gente não enxerga a nossa pessoa na sua dimensão mais profunda. É engraçado que quando um filho se perde, por exemplo, o filho se perde moralmente, a mãe fala, esse não é meu filho é outro. E é engraçado isso, porque na verdade a mãe tem na cabeça aquilo que o filho dela nasceu para ser, não aquele que o filho dela está sendo naquele momento. Então, no fundo, é bonito isso aí. A nossa antropologia pessimista, como é John Dewey, Rousseau e outros, e mesmo a nossa tendência para o pessimismo antropológico, que não é por otimismo antropológico, é que eu não quero dizer excluir o pecado original, excluir que existe uma tendência para o mal, claro. O contrário, aqui eu quero dizer o otimismo no sentido de elevar o homem até suas potencialidades, até quem ele de fato é. E isso tem tudo a ver com essa dimensão espiritual. Então, acho que uma chave aqui que tem nessa história do que você está falando, de fato, é nós olharmos a antropologia, sem menosprezar que o homem tem uma tendência para o mal, claro, mas olhar que o lado espiritual não é, esse aluno, esse é perdido, certo? Esse é um péssimo aluno, esse está perdido e tal. Não, claro, pode até estar perdido, mas quem ele foi criado para ser, ou seja, quem de fato ele é por trás das máscaras que ele criou para se ocultar. E de fato, não é culpado pelas máscaras que às vezes foi induzido a colocar. Então, isso de tirar as máscaras e ir no núcleo da pessoa, acho que é o segredo. Então, essa divisão que você está falando do espírito e tudo, que tem toda uma tradição por trás, eu acho essa um dos segredos da educação. Né? Acho que realmente a pista é essa mesmo. Muito bom. E você sabe que, como estamos aprofundando nesse tema, gostaria agora de dar um passo além. Que é o seguinte, né? Quando eu comecei a estudar educação personalizada, eu vi que havia um elemento importantíssimo que precisava ser trabalhado nas escolas. Eu trouxe da Espanha, concretamente. Eu percebi que o sexo é um elemento constitutivo da pessoa humana. Não é um elemento acidental, não é um elemento, como até alguns autores, filósofos importantes dizem, São Tomás fala, que faz parte da matéria, né, e eu vejo que não é bem por aí. Eu vejo que o sexo, na minha visão, e muitos outros educadores que eu fiquei estudando recentemente, mais na linha personalista, não é verdade? Eles dizem que o sexo é parte do ser. É uma questão ontológica, que vem antes da matéria e forma do ser. E, portanto, quando você enxerga o sexo como uma parte do ser, que vem desse nível superior ontológico, você começa a ver que, então,
é lógico que você trabalhe dentro do conceito de pessoa, né, a pessoa masculina e a pessoa feminina. Uhum. Então, é lógico que, por isso, né, algumas escolas separem meninos e meninas, porque ontologicamente, dentro do próprio ser, os aspectos femininos têm que ser respeitados na educação. Né? Os aspectos masculinos têm que ser diferenciados do feminino. Então, é lógico que quando você, numa escola, quer tratar todo mundo igual, né? Meninas, do ponto de vista educacional mesmo, né? Na hora de você passar uma matéria, você, como professor honesto, você sempre está fazendo uma violência. Né? Eu tive a experiência, né? Eu tive a graça de dar aula para ensino misto, muitos anos, né? E também tive a graça de, quando abri o Colégio Porto Real, dar aula para as meninas e para os meninos, a mesma aula, em momentos diferentes, em salas diferentes, e eu via que... é completamente diferente. Outra aula. Então eu falei, caramba, então está comprovado que você, não respeitando essa parte constitutiva do ser, você está, de alguma maneira, sendo injusto, desrespeitoso com a pessoa humana. Então, eu sou um defensor da educação personalizada, vírgula, e também do chamado single sex, ou da educação singular, adaptar, né, a forma de ensinar meninos e meninas para que cada um tenha mais sucesso no ponto de vista educacional e existencial. Porque, efetivamente, quando você vai educando meninos do jeito que eles estão esperando que você ensine como professor, e eles precisam de desafios, eles precisam de movimento, eles precisam, enfim, de heróis, eles precisam de armas, eles precisam de guerra, e as meninas precisam de coisa mais coletiva, uma coisa mais harmônica, mais calma. Vou te contar um exemplo, né? Eu estava dando uma aula de religião, como você já deu, eram os milagres de Cristo. Os milagres de Cristo. Então, eu comecei a mostrar um vídeo que eu tenho no meu computador maravilhoso, onde Cristo vai curar um leproso. Sabe como é um leproso naqueles tempos antigos? Era uma coisa asquerosa, não é verdade? Então, eu passei primeiro para os meninos do segundo ano do fundamental, 7, 8 anos, e os meninos ficaram, nossa, professor, que demais! Né? Que coragem! Como ele abraçou o leproso e tal, né? E saíram assim, enfim, muito orgulhosos de Cristo, muito agradecidos, enfim, ficaram assim, impressionadíssimos com a cena e ficaram comentando e tal. Aí fui para a aula das meninas, todo motivado, né? Caramba, que legal, então vamos lá. E aí, sabe o que aconteceu? Houve uma crise de choro das meninas. Elas não aguentaram aquela cena emotiva, aquela cena asquerosa. Eu tive que desligar o computador. Então, quer dizer, eu falei, tá vendo? Comprova a teoria de que ensinar os mesmos conteúdos das mesmas formas não dá certo. Ou você vai prejudicar um, ou vai beneficiar outro. Então, comecei a dar essa aula para as meninas de outra forma, através de uma coisa mais médica, o que era uma lepra, e enfim, depois aparecia lá Cristo no final e fazia o milagre com uma varinha mágica. Então, elas choravam, elas gostavam com a varinha mágica. Enfim, então, eu digo isso porque já que nós também temos que ir aprofundando e também estou preocupado com o Instagram, porque daqui a um pouco ele nos corta, né? Sim. Não poderia deixar de falar isso na nossa live de hoje. A educação personalizada, né? A gente tem que chegar nesta profundidade, não, educar cada pessoa humana, e dentro desse aspecto da pessoa humana, né, temos que respeitar, sim, as diferenças de mulheres e de homens. E aqui vem uma grande alerta. Então, por que está havendo essa ideologia de gênero? Uhum. Por que estão querendo igualar meninos e meninas? Tem alguma lógica aí por trás, Guilherme? Claro, sem dúvida. Porque justamente quando você destrói, né, as diferenças
de mulheres, de homens, meninos e meninas, você está chegando no último topo da pessoa humana, quer dizer, você está eliminando a pessoa humana de vez, você está acabando com a última esperança que havia ali para você resgatar, o que eu estou tentando resgatar atualmente na educação. Então, olha que interessante, a coisa vai descendo ladeira, né? Começa destruindo o conceito de pessoa, como você muito bem expressou, depois que você começa a destruir o conceito de pessoa, começa a destruir o conceito de homem e mulher, tudo igual, e quando você consegue alcançar o que já está sendo alcançado, porque hoje os adolescentes, estive falando com umas adolescentes recentemente, todas chegam para mim e falam, João, eu sou bi agora, todo mundo já está se chamando bi, isso é uma coisa horrorosa, né? Quer dizer, quando isso já entrou na sociedade, já está geral, não sei como é que está aí em Curitiba, mas aqui no Rio de Janeiro está geral. Assim, claro. Global, né? Global. Então, quer dizer, quando já alcançaram esse nível de desgraça, então é urgente mesmo resgatar não só a diferença de menino e meninas, mas resgatar o conceito de pessoa humana, o conceito de família e o conceito, né, de Deus. Quer dizer, reparem, é todo um decréscimo para o mal que foi entrando, e isso me preocupa muito, porque, obviamente, quando você está tratando todo mundo desse jeito, né, cada um pode escolher o sexo que quiser, no fundo você está entrando num nível assim, infra-animal, quer dizer, está abaixo do nível animal, e não tem essas discussões. Então, sim, sem dúvida. Estamos assim, sendo muito, enfim, muito injustos com a dignidade da pessoa humana. Com certeza. O que nós vemos hoje com essa revolução do gênero, de fato é uma tentativa, porque assim, antes você tinha uma tentativa de excluir os aspectos imediatos daquilo que torna o homem homem, ou seja, a relação com Deus, a dignidade, assim por diante. Agora ele está querendo destruir até os aspectos daquilo que o homem tem em comum com os animais. Daí, realmente, quando chegou nesse ponto, é porque a natureza humana já foi relativizada a um ponto realmente assim que foge muito daquilo que você tem que estudar muito para cometer um erro tão bizarro quanto esse. Aqui em casa eu tenho 3 meninas. Tem a minha esposa, que eu amo muito, e as 2 pequenas, as 2 maravilhosas. E é outra coisa completamente diferente. Desde que eu comecei a viver com as 3, educar as 2, viver aqui com a minha esposa, é assim uma experiência completamente distinta do aula num colégio só para meninos, que é uma alegria também muito grande, e de fato, comparado à educação single sex, você tem que dar... Quando você dá educação mista, no fundo você tem que dar 2 aulas na mesma... Você tem que tentar dar 2, você fica dividido, você tem que tentar fazer a mesma coisa por 2 lados. Até o Tocqueville fala que uma das coisas que fazem os Estados Unidos funcionar na época que ele visita, né, ele fala, gente, aqui ele faz várias ressalvas sobre a democracia, ele fala, bom, mas uma coisa que faz funcionar é que os homens entendem bem que eles são homens e as mulheres entendem bem que são mulheres. E esse é um dos fatores de civilização aqui, que na Europa está se perdendo isso. Isso no século XIX, nem sonhava, imaginava Tocqueville a situação que estaria aqui em 2020. Mas, enfim, minha experiência atesta exatamente isso que você está falando. Eu acho isso visível. Acho que é outra dinâmica, a educação das mulheres e dos homens. Sempre foi... Isso é atestado por N exemplos, por N estudos. Acho que dá um tema muito bacana, mas já indo para o nosso encerramento aqui, porque de fato o tempo aqui é breve. Queria agradecer aí muito a sua presença, acho para mim uma honra imensa estar com o João aqui. Acho fantástico, recomendo fortemente que vocês acompanhem o canal do João todo. Agora ele está no Instagram, ele entrou assim com... Ele estava fora, daí entrou assim, arrasando, com conteúdo quase diário, lá, o diário mesmo, acho que você está botando conteúdo diário mesmo, diário. Então, de fato, assim, com uma presença fantástica, e fico muito feliz, eu mesmo acompanho ali, tudo que você vai postando eu vou acompanhando diariamente. Então, agradeço muito aí a presença do João, uma honra mesmo muito grande, e aqueles que quiserem acompanhar o meu material, tem aqui no próprio Instagram, tem meu canal no YouTube, Guilherme Freire. Estou montando um guia de estudos também, que eu vou lançar em breve, um guia com conteúdos essenciais para estudar, mas esse ainda está em fase final aí para ser feito. Então, João, muito obrigado, se puder falar umas palavras de encerramento, eu também agradeço muito.
Sabe que quando você hoje conta, então, que eu fui responsável pela sua conversão à educação, hoje eu vou dormir com essa sensação assim de felicidade máxima. E graças a Deus, esses testemunhos cada vez me chegam mais. Você acredita? A gente vai ficando um pouco mais velho e a gente vai encontrando agora por causa do Instagram, porque eu me resisti mesmo a entrar no Instagram, porque eu sabia que ia me dar um trabalho imenso. Né? E um colégio, hoje, ser diretor de um colégio já dá muito trabalho. Né? Na verdade, entrar no Instagram foi abrir um novo colégio. Né? Hoje eu estou com 2 colégios, né? O Instagram, o Gébio Malheiro, né? E o Porto Real. Mas depois que eu entrei, passou 2 meses, acredite nisso, estou só há 2 meses no Instagram, né? E tenho reencontrado muita gente no meu itinerário educador, muitos professores, muitos alunos, muitos colegas que foram, enfim, cruzando, né, meu itinerário como educador, né? São quase 40 anos de educação aqui entre nós, né? Então, quando eu comecei a fazer todos esses encontros, eu falei assim, acho que valeu a pena. Vale a pena esse trabalho, vale a pena porque eu percebo, viu, Guilherme, que hoje as pessoas estão sedentas de verdade, estão sedentas de segurança, né? O relativismo que permeou nossos últimos 40 anos nas famílias, nas escolas, deixando todo mundo inseguro, todo mundo com incertezas, todo mundo se sentindo muito, enfim, perdido, quando encontra educadores que têm sólida formação, referências seguras para você tomar decisões livremente, isso dá uma paz, dá uma tranquilidade. Que bom, muitas vezes eu ouço, que bom que você está me confirmando que eu achava que eu estava errando, não, mas você me confirmou que eu estou certo, que bom. Então, quando eu vejo isso acontecer nesse meu itinerário, eu fico muito feliz, caramba, que bom que a gente está confirmando isso. Então, ver você também já uma pessoa assim, Guilherme, uma pessoa como referência, uma pessoa que está ajudando também, porque eu percebo que, né, o seu trabalho também já é muito consolidado, muito profundo, você tem também o dom da comunicação, que isso é muito importante, né? Não basta só saber as coisas, tem que saber comunicar, não é? Então, quando a gente percebe esse dom em você, isso deixa muito alegre e, obviamente, fiquei muito feliz então, de participar da sua live, do seu perfil e queremos estar muito juntos, né? Nós dois temos que estar em uma simbiose educacional com certeza. Que a gente quase como um projeto unificado, assim, a afinidade é tão grande que o projeto vai junto. Junto, e eu estou encontrando cada vez pessoas mais parecidas comigo nessas últimas lives. Eu fiz umas 15 lives recentemente com pessoas muito parecidas comigo. Eu falei, caramba, existem pessoas muito boas nesse país que a gente não conhecia. Então, que bom saber que essas pessoas que estavam aí meio que ocultas nos cantos, nos guetos, estão vindo agora com tudo para revolucionar essa educação que estava precisando mesmo, né, de um movimento novo que dê esperança, que renove mesmo as pessoas a ver que podem ajudar muitas pessoas a serem pessoas humanas com um coração cheio de amor. Muito obrigado, estamos juntos. Muito obrigado, João. Muito obrigado, gente. Muito obrigado aí a todos que assistiram a live. Muito obrigado aí pelas... A gente acabou não pegando tantas perguntas, tá? O tempo do Instagram aqui é breve. E vai cair. E já vai cair, mas agradeço muito a participação de vocês e não deixem de mandar, podem mandar no Instagram as perguntas, irem mandando que em outros contextos nós dois podemos ir respondendo, então não deixem de ir enviando os questionamentos de vocês. Muitíssimo